O que eu vou falar aqui para você, você deve tomar muito cuidado mesmo quando você estiver manuseando o teu computador aí, seja trocando um processador, seja trocando um cooler, colocando memória, tirando a placa-mãe para limpar o gabinete, você deve tomar muito cuidado mesmo. E muita gente não se atenta a isso. Eu espero que você se atente a isso. Eu, particularmente, sempre estou muita alerta sobre isso, mas se você nunca parou para pensar, vai te preocupar bastante. Com certeza esse vídeo aqui vai ser curtinho, né? É baseado aí nos vídeos que eu sempre tô trazendo, né? Uns vídeos meio longos, né? É porque realmente eu gosto de falar, né? Então a comunidade aqui é para passar informação. Se você tá afim de aprender bastante, se você adquirir bastante informação, é aficionado por informação, aqui é o lugar certo, entendeu? Então no caso aqui, o que eu vou falar para você? Eu tava aí no YouTube aqui, daí me apareceu um vídeo sobre o cara que perdeu um processador, cara. Perdeu o. Não, ele perdeu uma placa-mãe por causa do cooler, né? Daí eu fui verificar esse vídeo, né? Como assim? Ele perdeu uma placa-mãe por causa do water cooler que ele foi instalar, né? Daí eu fiquei assistindo o vídeo e daí que eu fui entender depois o porquê que ele perdeu a placa-mãe, uma placa-mãe da AMD, né? Da Aeros, né? Pô, uma placa cara, pra falar a verdade, né? E daí ele perdeu a placa-mãe porque ele levou numa autorizada para instalar o water cooler, né? Aqueles cooler com líquido. Não sei se você sabe, imagino que você sabe. Se você não sabe o que é um water cooler, né? Um water cooler, a grosso modo, é um cooler, né? Não a vento, mas é um cooler que você coloca ali, ele refrigera como se fosse um motor de carro, né? Então ele tem as ventoinhas ligadas ali, encaixadas no gabinete, o líquido passa pelas ventoinhas, refrigera e volta novamente no circuito fechado em cima do processador, resfriando o processador. Não é que seja água, né? É um líquido, né? É um fluido, né? Que a gente podemos dizer assim. E daí ele perdeu essa placa-mãe. Mas como que ele perdeu essa placa-mãe? Ele perdeu porque ele levou numa autorizada. A autorizada lá, né? A assistência técnica, ela instalou esse water cooler. Só que no momento que ela instalou, ela não teve o cuidado em manusear a placa-mãe. Deve ter colocado a placa-mãe em cima de alguma coisa e feito força contra a mesa, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, a placa-mãe tá aqui, daí coloca em cima de uma mesa, né? E daí, em cima dessa mesa, sei lá, tinha uma chave de fenda, um prego, um parafuso do próprio gabinete, né? E pressionou a placa-mãe para poder encaixar o water cooler, né? O cooler ali. E daí, nisso, quem tentou encaixar, ele acabou riscando uma das trilhas, né? O que isso quer dizer, riscar a trilha? Na placa-mãe, esse circuito fechado, eu até tenho aqui, ó, um monte de imagem, o circuito, a placa-mãe, ela é um circuito. Ao invés de você ficar colocando fio, né, passando fio por tudo que é canto, que antigamente os primeiros computadores eram cheios de fio e transistor, né? O primeiro computador, não sei se você já assistiu aquele filme lá, agora me fugiu a cabeça, cara. Condutor Estranho, né? O primeiro computador criado lá na Guerra da Alemanha. Um filme super interessante. Tem na Netflix, tem um monte de lugar aí pra você poder assistir. Procura lá Doutor Estranho, aqui me fugiu o nome do filme mesmo. Procura Doutor Estranho, né? O filme da Marvel, daí você vai ter o ator. E do ator, você vai ter lá o filme lá do computador, né? E daí no computador, antigamente, era um monte de fio passando, ligado nos transistores, tudo, tinha que ficar trocando transistor, né? Bobina, isso e aquilo. Hoje nós temos o circuito integrado. Esse circuito integrado é uma placa, né? Tem várias cores, né? Porque são vários tipos de materiais, vários tipos de condutividade. Mas em si a placa ela não apresenta condutividade. Ela é um material neutro. Ela simplesmente facilita para você não ficar passando fio. Só que a placa, não precisa ser necessariamente uma placa-mãe, mas pode ser uma GPU, ela tem as trilhas. E essas trilhas, cara, simplesmente essas trilhas que são complicadas. Vamos pegar aqui ó, um exemplo, ó, essa trilha aqui riscada. Ó, você tá vendo que tá riscado aqui, ó, né? Tá vendo aqui no que eu tiro a tela? Tá riscadona aqui, ó. Passando o mouse aqui em cima, ela tá totalmente riscada. Essa trilha é uma placa do lado contrário, né? Imagina a placa-mãe tá aqui, o processador tá aqui, e é na placa de baixo, né? Alguém riscou ali, isso aqui quebra contato, né? Você tá vendo aqui tem uns desenhozinhos, toda placa tem um desenho, né? Então, se você risca um desenho desse, você pode danificar uma trilha. E dentro de uma trilha passa um fio de cobre, né? Passa cobre, não um fio, né? Mas passa cobre para dar a ligação com o outro componente da sua placa, né? Nesse caso, uma placa-mãe com uma outra parte da placa-mãe, seja uma memória, seja a placa de vídeo, o slot da PCI, seja o slot da memória, tá ligando ali, interligando tudo com o processador. Entendeu? Então nós temos vários casos. Nós temos esse caso aqui, ó, tá vendo aqui esse aqui mais nítido? Nós temos a parte verde clarinha aqui, ó, e ela é interrompida. Aqui dentro desse verde, desse amarelozinho aqui, ó, passa
passa o cobre ali, né? Como se fosse um fio, né? Vamos falar de fiozinho, como se fosse um fiozinho bem fininho de cobre ali e depois revestido por um verniz, né? Revestido por um estanho e revestido por um verniz, né? Então tome muito cuidado quando você for manusear a tua placa de vídeo, a sua placa PCI aí de Wi-Fi, tome muito cuidado quando você for manusear a tua placa GPU, porque se você não souber manusear a placa corretamente, isso pode arranhar. Então tome muito cuidado onde você coloca a tua placa também para fazer a força, né, no próprio gabinete. Se você for pressionar ela e tiver alguma coisa atrás, um fio, alguma coisa da própria fonte, você pode danificar esse circuito. Daí, tecnicamente, você não vai notar muito essa diferença no primeiro momento. Pode notar ela no vídeo que eu assisti. Você pode notar ela ali, um problema no dual channel, no single channel. Você pode notar ela do nada, o seu computador pode dar um apagão, né? Do nada, você mexeu no computador hoje, daí você fez a manutenção da limpeza e daqui 2, 3 dias ele começa a ter um apagão, né? Um apagão do nada, ele desliga quando você faz alguma coisa, você executa alguma coisa do computador. Então é muito importante você tomar cuidado ao manusear aí a tua placa de vídeo, manusear a tua placa mãe, que são as trilhas. Essas trilhas aqui, ó, a placa em si, ela não tem os desenhos bonitos ali, porque ela tem que ter aqueles desenhos bonitos. Ela tem aqueles desenhos porque dentro daquelas trilhas passam a conexão de um componente com o outro, que é um fio de cobre revestido aí por estanho e em cima um verniz, que é o mais padrão de todos. Então toma cuidado aí com a tua GPU, passando aqui simplesmente para falar isso para você. E se você conheceu o canal a partir desse vídeo, se inscreva no canal, marca o sininho da notificação, que isso é muito importante mesmo dar aquela fortalecida aqui. Simplesmente a gente passa o conteúdo para você do jeito que ele deveria ser passado por muitos canais, né? Sem priorizar o meu bem-estar, porque o que eu quero de bem para mim, eu quero para você também. Essa aqui é uma comunidade nossa. Sucê. Então, já senta também o clique no joia aí para dar aquele engajamento, que tem muita gente que mexe na placa de vídeo, placa-mãe, PCI aí, de qualquer jeito, joga, né? Em cima dos parafusos, joga em cima de um monte de coisa e acaba danificando a trilha e nem sabe por que o computador parou de funcionar. Vou ficando por aqui, fica aí o aviso para você. Grande abraço, fui!